Medicina de Ponta. Olá, telespectadores. Estamos mais uma vez aqui no programa Medicina de Ponta, o qual tem o apoio cultural do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Hoje eu estarei entrevistando o Dr. Stefan Uivari. Tudo bem, Stefan? Tudo bom. Obrigado aí pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Você que escreveu o livro sobre epidemias, agora lançando um outro livro, o Meio Ambiente e Epidemias, né? Nós vamos hoje falar sobre a influência do meio ambiente nas epidemias, né? Em geral nas doenças, né? Nas doenças infecciosas, que é a sua área, né? Você que é infectologista. E sucesso aqui nesse livro, que fresquinho, saindo da primeira fornada aqui pela editora Senac. Eu estava vendo aqui, você começa com uma parte da história do livro, né? E depois você fala sobre a influência do meio ambiente, tanto o meio ambiente abiótico, né, sem vida, como com vida. Isso. Né? O que você pode nos falar aqui? Estou vendo aqui, nós vamos de leve só para dar um pouquinho de água na boca de quem for ler esse livro, sobre o desmatamento. O que é o desmatamento, aquecimento do planeta? A gente fez um apanhado geral de como que as principais alterações do meio ambiente poderiam favorecer o retorno de algumas doenças infecciosas, o retorno de algumas epidemias, ou mesmo o aparecimento de epidemias novas, por agentes infecciosos novos, que é o que a gente está vendo também nos noticiários. Então, a gente dividiu mais ou menos por setores, por isso que tem essa divisão, e cada um a gente tenta documentar o que tem de novidade, de trabalho científico que está apontando para influenciar. E é interessante porque assim, a gente divide essa biosfera com os outros seres, os outros micro-organismos. Então, qualquer ação que nós façamos no meio ambiente, por contrapartida, vai levar a alterações direta ou indiretamente com esses outros agentes, com esses outros micro-organismos. E tem no meio disso muitos animais, principalmente os artrópodes, que são um elo de ligação entre a gente e eles. O que são os artrópodes? Principalmente os insetos, que são os mosquitos que acabam transmitindo algumas doenças infecciosas para a gente, ou quer seja virais, a malária, a dengue, a leishmaniose e assim por diante. Então, qualquer ponto que você interfere no meio ambiente vai ter um retorno, muitas vezes, com o aparecimento dessas doenças. Então, a gente cita vários exemplos. Um deles, por exemplo, é o El Niño. O El Niño está relacionado com o aparecimento de algumas infecções. E à medida que o planeta é aquecido, então tem-se uma dúvida se o El Niño vai sofrer uma intensidade também nesse fenômeno. O El Niño, por exemplo, ele é o aquecimento do mar do Pacífico, que ele se desloca para a costa do continente americano, causando aquelas chuvas torrenciais na América do Sul. E o El Niño está relacionado com as chuvas e com o aquecimento daquela área com epidemias de dengue e epidemias de malária. Então, o agente da dengue e o agente da malária, ele é favorecido com o El Niño. As chuvas aumentam os reservatórios de água, que proliferam os mosquitos e assim por diante. O El Niño, ele aquece o mar das costas do continente americano e de algumas regiões também do continente asiático. Então, esse aquecimento do mar favorece a proliferação de algas. Essas algas que se proliferam, algumas produzem toxina. Então, elas são ingeridas por frutos do mar, e esses frutos do mar acabam levando essas toxinas e a gente, quando come os frutos do mar, acaba sendo intoxicado. Então, essas toxinas geralmente são toxinas com manifestação para o sistema nervoso central, então são neurotoxinas. Então, as costas do Peru, na costa do Peru, desculpa, é raríssimo casos dessa intoxicação. E com o El Niño de 91, 92, aumentou o número de intoxicação por causa dessa proliferação dessas águas pelo aquecimento do mar decorrente do El Niño. Mas aí não tem muito que a gente possa fazer. Para deter o El Niño, não? Não tem. A única dúvida que tem é se o El Niño vai ter uma intensidade maior por causa do aquecimento do planeta ou não. Porque o aquecimento do mar também está concomitante com o aquecimento do planeta. O mar, pelo que a gente levantou, está 0,7 graus mais quente do que estava no começo do século XX, por exemplo. E outra coisa interessante também é que o El Niño, proliferando essas algas, elas servem de alimento de uns microcrustáceos, que são os copépodes, que eles albergam o bacilo da cólera. Quando a gente ingere água contaminada com a cólera, a gente tem a doença que é a diarreia importante. E uma coisa interessante foi que a cólera chegou na América Latina
em 1991. E aí ela se alastrou pelas costas da América Latina, se alastrou pelo Brasil. E o que a gente vê agora é que naquela época o mar estava sofrendo um aquecimento porque estava começando o El Niño de 91, 92. Então proliferou a alga, proliferou o copépode, e uma embarcação trazendo uma água de lastro lá da região da Índia, de Bangladesh, acabou eliminando essa água de lastro contaminada com a cólera, que ela é lá dessa região de Bangladesh, só que a cólera, o bacilo, encontrou uma quantidade muito grande de copépode, que já estavam se proliferando por causa do aquecimento do mar. Então a gente vê que uma coisa é interligada com a outra, uma coisa é... Qualquer alteração climática, ela tem uma influência para nós em alguma doença infecciosa. Quer dizer, e esse barco trouxe uma coisa, lastro de navio, para quem não sabe, é que é para manter o navio estabilizado, né? A água de lastro é um uma problema. quantidade imensa de água contaminada. A água de lastro é um problema muito importante, porque estima-se que a água de lastro das embarcações leve mais do que 3.000 espécies de uma região para outra região ao longo de um ano. Porque ela pega a água daquela região, daquele estuário, e ela acaba levando, na hora que ela chega no seu porto de origem, para equilibrar o navio, ela despeja essa água numa outra região. Que foi o que aconteceu com essa epidemia de cólera de 91. Não existe nenhuma intenção de se tratar essa água antes de despejar em outro local? É difícil ter o tratamento dessa água. É uma quantidade imensa, né? Mas é difícil fazer o tratamento dessa água. Está sendo um problema. Inclusive, naquela época que a gente estava vivendo uma grande epidemia de cólera pelo Brasil, a água de lastro das nossas embarcações internas também foi uma das responsáveis por também levar a cólera de regiões diversas do próprio Brasil. Porque ela pegava no estuário. Agora, a cólera é um exemplo de que não é uma doença humana que, diferente, por exemplo, da diarreia por salmonela, por shigella, que a gente tem que ter água tratada e esgoto tratado. Na verdade, o bacilo da cólera ele faz parte do ecossistema do planeta. Então, ele vive nesses copépodes, que são esses microcrustáceos, que se alimentam das algas, que servem de alimentos para outros animais. Então, a cólera faz parte do ecossistema, ela é um morador do planeta. Então, qualquer interferência que a gente possa fazer, ou o aquecimento do mar, ou o El Niño, então vai precipitar um aumento ou não dessas epidemias, né? Você está falando em aquecimento, até a dengue está sofrendo influência com o aquecimento do planeta. O aquecimento do planeta, a influência que tem nesses agentes, a gente poderia citar dois, a malária e o vírus da dengue, por exemplo. Então, o aquecimento do planeta favorece primeiro a proliferação dos próprios mosquitos que transmitem essas doenças. Então, nas regiões que tem um aumento de chuvas, tem regiões para eles se proliferarem mais com as águas. O próprio aquecimento, uma temperatura aumentada, favorece mais a proliferação dos mosquitos. Com o aquecimento, os mosquitos eles tendem a picar mais vezes, porque eles também tendem a se desidratar. Então, eles picam mais vezes, com isso eles transmitem mais as doenças. E os agentes dentro do mosquito, tanto o vírus da dengue quanto a malária, eles precisam de um tempo dentro do mosquito para se amadurecer, para poder infectar o homem. Com o aquecimento da temperatura, esse amadurecimento encurta. É um tempo menor. É um tempo menor. Aumenta exponencialmente. Então, o aquecimento do planeta favorece muito. Tanto que tem vários modelos matemáticos que mostram que uma das coisas que podem acontecer é essa faixa de malária e de dengue, que é na faixa tropical, ela poder se estender e começar a acometer as áreas temperadas. Só que aí... O problema é que aumenta a faixa tropical, né? Aumentaria a faixa tropical. Exato. E uma outra coisa interessante é que, na verdade, com o aquecimento do planeta, as altitudes começam a ficar mais aquecidas. Então, essas doenças que não atingiam grandes altitudes, elas começam também a subir o morro e começam a pegar altitudes maiores. Então, no México, na Cordilheira dos Andes, existem cidades agora que não estavam habituadas a ter algumas dessas infecções, e agora começa a da dengue, principalmente, que agora começa a ter casos porque o mosquito tem condição de se proliferar em grandes altitudes. Né? Isso é uma coisa interessante, porque quando os colonizadores foram para o continente africano, eles sabiam que tinham que construir as suas habitações europeias em regiões altas, para ficarem livres daquelas doenças, das febres africanas, que no caso era a malária. Eles já sabiam disso. Eles já tinham percebido que na região alta ficava mais livre. Agora tem que subir mais, o negócio é combater o mosquito. Ou não? É que é difícil, porque aí vem uma outra parte, que é essa desigualdade social muito grande que a gente progrediu. Então, na verdade, a gente tem uma urbanização caótica, com cidades
com lixos entulhados industriais, que favorece a proliferação do mosquito, com países sem infraestrutura e poder econômico para implantar um sistema adequado. Então tem, por outro lado, uma coisa muito importante aí, que é essa dificuldade mundial. E a urbanização? Qual que é o problema da urbanização? O problema da urbanização é assim, a gente vive um regime de uma urbanização caótica. Esse aumento populacional do século XX, com uma migração cada vez maior para as cidades, e com as cidades ultrapassando, a população da cidade ultrapassando a quantidade da população rural, agora há 4, 5 anos atrás, a gente tem uma urbanização caótica, com um aglomerado populacional caótico, com uma quantidade muito grande de lixo industrial, que funcionam como recipientes de água de chuva, coletores de água de chuva, e favorece a proliferação dos mosquitos. Esse seria um dos problemas da urbanização. O exemplo maior é a dengue. Então, na verdade, no começo do século XX, quando Oswaldo Cruz acabou com a febre amarela no Rio de Janeiro, ele entrou na cidade para fazer um saneamento básico e acabar com as áreas alagadas, com as áreas pantanosas, com os brejos e assim por diante. E naquela época, a grande quantidade de lixo que tinha era lixo orgânico. A gente vive exatamente o oposto. A gente vive cidades completamente aglomeradas, muito mais no começo do século, e com uma quantidade grande de lixo industrial. Então, a urbanização do século XX é um dos maiores exemplos de como um terreno é preparado para a chegada de uma epidemia. E a gente não tinha a epidemia de dengue, a gente não tinha o vírus da dengue no Brasil. Esse lixo industrial não biodegradável, ele coleta água, é isso? Coleta água, e a gente não tem como eliminar esse lixo industrial cada vez maior que está sendo inundado. Agora que começou, de um tempo para cá, a ter essa noção de lixo reciclável, uma série de coisas. Mas o fato é que a gente criou uma condição muito grande e só faltava a chegada do vírus da dengue. E aí ele chegou na década de 80 e aí foi o que aconteceu, que ano após ano o número aumentou. Então é uma alteração do meio ambiente que favorece a vinda de epidemias. O outro grande problema é um sistema de abastecimento d'água e rede de esgoto que não comporta um aglomerado populacional e desorganizado em alguns centros urbanos. Isso estou falando no mundo todo. No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Aqui de São Paulo. Então, a gente encontra ainda várias epidemias por causa da associação da pobreza e da miséria, da falta de sistema adequado de saneamento básico, da falta de sistema de esgoto e assim por diante. Então, uma coisa interessante é assim, hoje em dia, se você pegar a população mundial, a gente pega 6 grandes doenças que são absolutamente ou tratáveis, ou preveníveis, ou evitáveis, e assim por diante. Então, a gente tem a tuberculose, a AIDS, a diarreia infantil, o sarampo, a malária e a pneumonia decorrente de desnutrição. Essas 6 doenças, elas matam crianças até 5 anos, elas matam 6 milhões de crianças por ano. Se você fizer as contas, dá uma criança a cada 6 segundos. Nossa. Então, quer dizer, não é só o meio ambiente, não é só o conhecimento das doenças infecciosas, mas também é a diminuição dessa desigualdade social mundial para a gente tentar controlar essas doenças. Eu só falei esse exemplo para poder citar o exemplo da diarreia infantil, que é uma coisa que matava muito no século XIX e que, quando o homem nem conhecia os agentes infecciosos, as bactérias como causadoras de infecção, e que a gente hoje, depois de tanto tempo conhecendo, a diarreia infantil ainda causa uma mortalidade muito grande. Ainda mata muito, né? E mata por falta de pronto atendimento ou socorro inadequado? Por causa dessa infraestrutura, por causa de falta de conhecimento, não consegue chegar até o médico para ser tratado, do mesmo jeito que é a malária. Então, a malária é uma doença potencialmente curável quando diagnosticada de uma maneira precoce, quando instalado o tratamento. Agora, se você for ver, são mais de 1,5 milhão de crianças mortas por ano de uma doença. O sarampo é um exemplo. O sarampo é uma doença que tem a vacina, que tá na linha, no alvo de ser extinta da face do planeta, como foi a varíola, mas não tem vacina para dar para a população. São 500... Como não tem vacina para dar para a população? Não tem a vacina, mas não tem... O governo dos países não tem dinheiro para receber a vacina, para implantar para a sua população, uma população empobrecida.
Então, o sarampo mata 500 mil crianças por ano. O ano passado, se não me engano, foram 500 mil crianças mortas por sarampo. Por sarampo, que é uma doença que é absurda. Mas isso aqui no Brasil... Não, estou falando no mundo. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil tem a vacinação, pelo menos... Não, o Brasil tem um bom programa de vacinação. Tem, o Brasil está livre de sarampo já há alguns anos. Agora, o Brasil não está livre da malária, né? Você estava falando da malária. E o que pode afetar nas florestas aí? O homem entrando para dentro das florestas, afetando... A malária é um dos exemplos da invasão do homem na floresta. Então, se a gente pegar a década de 70, a quantidade de malária, o número de casos era muito menor do que nos dias de hoje. O que aconteceu nessa época foi que a gente foi invadindo a periferia da floresta, a gente foi construindo estradas, construindo moradias, foi tendo a mineração, que apareceu a mineração em Rondônia, então o número de casos aumentou. E ela está intimamente relacionada com a invasão da floresta, com uma quantidade maior de gente que mora na periferia da floresta. E não existe vacina para malária? Não existe vacina, ainda está sendo pesquisada a vacina, cada vez mais estão atrás da vacina da malária. E a malária é um desses exemplos. Uma outra coisa importante é o que tem nas florestas que podem surgir para a gente. Então, tem inúmeros outros agentes infecciosos que a gente desconhece. Então, tem uma proporção grande de espécies no planeta que ainda não foram conhecidas, que são estimadas, que são calculadas. E uma quantidade grande dessas espécies são micro-organismos. Se a gente pegar no planeta as principais áreas virgens que tem, são as florestas tropicais. Então, as florestas tropicais devem albergar alguns agentes que a gente ainda vai conhecer. Se a gente pegar os últimos anos, a gente vê vários exemplos de doenças novas que aparecem, não só nas florestas tropicais, mas em outras áreas, que acho que não vale a pena a gente ficar falando muito aqui, porque são exemplos... Mas tem infecção viral no sudeste asiático que apareceu, que é o Nipah vírus, o Hendra vírus na Austrália, o próprio Hantavírus que existia no continente americano e a gente não conhecia, só viemos a conhecer porque a população aumentou, entrou em contato com o rato. O El Niño de 91, 92 favoreceu com as chuvas um aumento da vegetação e proliferação de rato, e aí todo o continente americano conheceu um vírus que existia e que não conhecia. Falando em vírus, né, uma coisa que se fala não tem nada a ver com o ambiente, talvez até tenha, né, mas a história do HIV. O HIV existe nos macacos também? Então, o HIV é um desses exemplos de quando a gente entra em alguma região virgem que a gente pode adquirir algum vírus novo. Como é que foi adquirir o HIV do macaco? Então, o HIV avançou muito a pesquisa, porque, na verdade, eles fizeram uma sequência, uma evolução genética do vírus, e eles puderam colocar em computador, em modelo matemático, com computador sofisticado, e colocar onde que pode ter surgido o primeiro vírus. Né? Primeiro vírus não, assim, os primeiros ancestrais desse vírus. E isso foi na década de 1930. Então, o que se acredita é que o vírus do macaco, parecido com o HIV nosso, sofreu uma mutação, transformando no HIV, e o homem, por adentrar na floresta e tendo contato com o chimpanzé, acabou adquirindo o vírus. Aí tem inúmeros fatores. O chimpanzé ele é usado como alimentação, então você entra, você caça o chimpanzé, você destrincha na mata, você fica ensanguentado. Não pela alimentação, mas o fato de ter manipulação da carne ensanguentada. Também. Porque você destrincha lá, leva para os mercados africanos, eles pegam a carne ensanguentada para comprar, entendeu? Então daí que tem a grande Provavelmente começou daí. Provavelmente veio daí. Então a AIDS é um dos exemplos de como que existem vírus na natureza que a gente entra em contato quando adentra nessa área virgem. Essa pneumonia asiática de 2003 era um vírus novo que a gente conheceu, que acabou se alastrando pelas aeronaves pelo mundo, em alguns países, e a gente isolou um coronavírus que estava na natureza e que a gente desconhecia. Então, tudo indica que é um gato selvagem da região, que é o civeta, que também é usado como um animal que eles caçam lá na região de Guangdong, lá da China. Então, quer dizer, tem vários vírus, é só a gente acabar... E vão vir muitos outros aí, né, porque e vocês, infectologistas, estão aí para ficar estudando e vendo as soluções dos problemas, né, que infelizmente para vírus não tem antibiótico. Né? Não tem. As bactérias ainda estamos segurando mais ou menos, né? Muito legal. Olha, sucesso aqui. Esse livro é muito gostoso de ler, viu? Estava dando uma lida em algumas páginas. É uma leitura gostosa e parabéns aí
Obrigado. E você, telespectador, tendo sugestões de pauta ou querendo tirar dúvidas com o Dr. Stefan, manda um e-mail para nós aí no site www.haoc.com.br.